Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live para refutar as palhaçadas ditas por Danilo Gentili e Arthur Duval. Esses dois serizinhos superficiais, detratores do anarcocapitalismo e, portanto, obviamente, sem nenhum fundamento. You can hear it from the heat of the jungle. You can hear it across the sea. It calls to every freedom-loving man, the call of the Ancapistan infantry. Follow me, follow me. Follow me, follow me. Vamos lá. O Danilo Gentili entrevistando o Arthur Duval, sei lá quem estava entrevistando quem, mas aquilo foi grotesco, aquilo foi bizonho. O Danilo Gentili disse que é contra o anarcocapitalismo por causa do Nordeste. Caluda! Seu nordestinofóbicozinho. Como você ousa dizer que o Nordeste precisa do Estado para florescer? O nordestino, como qualquer ser humano, precisa de liberdade, de capitalismo, de capital para florescer, não da assistenciazinha medonha do Estado. Como você pode ser tão babaca de achar que a maior vítima do Estado é quem precisa dele? Muito pelo contrário. Nós precisamos de capitalismo no Nordeste. Basta olhar para a história do Nordeste. O Nordeste sofre com o problema da seca. E ele sofre com o problema da seca desde sempre. O primeiro relato de problemas grandes com a seca é de 1583. Padre Fernão Cardim e muitas outras regiões do mundo também sofrem com a seca. África do Sul, Austrália, Arizona, Texas, várias partes das estepes russas, Israel. E o homem sempre soube lidar com as questões naturais usando a sua criatividade e a tecnologia. E se tem uma coisa que não falta para o nordestino é criatividade. O que ele precisa é de capital, para que esta criatividade se transforme em máquinas, em automação industrial, em tecnologia, em alocação de recursos esta que o Estado sempre atrapalhou. Vejamos a história econômica do Nordeste com um historiador sério como Jorge Caldeira. Ele vai te mostrar como o Nordeste, nos tempos coloniais, já teve uma economia pujante baseada em agropecuária, em setor energético, açúcar, tabaco, serviços. Ele nos mostra, por exemplo, que a Santa Casa do Recôncavo Baiano servia de banco, fornecendo crédito privado para os negócios locais. Ia muito bem, a propriedade privada de terra era naturalmente forjada. Quando o peão de boiadeiro ali recebia, depois de um certo tempo de serviço, um pouco de boi e um pouco de terra para se estabelecer. E assim, naturalmente, com a propriedade privada, havia um incentivo para trabalhar a terra. Tanto é que, na única ocasião grande de seca em todo o século XVII, que foi em 1690 e pouco, por ali, os índios saquearam as fazendas, que é onde havia alimento. E por que havia alimento nas fazendas mesmo na seca? Porque a propriedade privada dá incentivo para a pessoa trabalhar a terra. Demônio! Comunista! Como é que o cara se diz de direita e ele não consegue entender o básico de livre mercado? O basiquinho, até um idiota, até um comunista como o Nixon falava que o capitalismo é melhor do que soa e o socialismo soa melhor do que funciona. E a mentalidade anticapitalista continua em toda a sociedade, até nesses... Quando você pensa que o cara é capitalista, não, o cara é comunista. Ele acha que tem que ter a violação contumaz e sistêmica de propriedade privada através de um monopólio socialista da coerção chamado Estado, senão o Nordeste não vai. O cara é comunista. Danilo Gentili, se você abrir a tua boca para falar que você não é comunista, não queira fazer isso na minha frente. Você é comunista. Comunista da pior laia vermelha que existe na face do universo. Calma. Odeio comunistas. Pois é, como eu ia dizendo, Nordeste foi atrapalhado pela lei de terras daquele cão pulguento, aquele tio Baca do Dom Pedro II. E assim, com várias intervenções do Estado no Nordeste, o Nordeste se ferrou. Não preciso citar a grande palestra do meu amigo Cristiano Quioca, que mostra como o Sudeste fascista, com a sua federaçãozinha de indústrias nojentas, que é a Fiesp,
fazendo lobby para que haja mais regulações econômicas e trabalhistas, inviabilizou o fluxo de capital para o Nordeste. Hoje ninguém investe no Nordeste porque as regulações no nível federal não permitem. Se o capital do Nordeste é pouco intensivo, teria que tirar todas as regulações para que o capital realmente pudesse começar de baixo, para que a mão de obra no Nordeste pudesse arranjar emprego. E isso não existe por causa das regulações que nós fazemos aqui no Sudeste. Então o Nordeste precisa principalmente de separatismo. Ele precisa se separar da merda do resto do Brasil para se desenvolver. E também seria muito bom para o Brasil, para o Nordeste não impor a esquerdalha no qual eles sempre votam. Mas não é esse o problema. O problema é propriedade privada e separatismo, que o Gentili é contra. Você é muito bom para fazer piada, Gentili. Você é um bom humorista. Mas o problema é que as suas posições políticas são uma piada, então tenha-se de fazê-las. Aí, pelo menos o Danilo Gentili, acho que ele é uma boa pessoa, bem intencionado. Já o Arthur do Walcher, não. Esse é bandido. Esse é bandido. Esse é criminoso. Esse quer acabar com a liberdade humana. E ele se traveste de defensor da mesma. Isso o torna ainda mais tóxico. Para começar, Arthur Duval, você não sabe nada sobre anarcocapitalismo e nem libertarianismo, então cala a tua boca. Você veio dizer que anarcocapitalismo é definido como a inviolabilidade da propriedade privada. Porra nenhuma. Isso seria um libertarianismo deontológico. Eu não sou um libertário deontológico. Tanto é que a próxima vez que eu te vir, eu vou violar a propriedade privada da tua cara. Eu sou um anarcocapitalista. Nós não rejeitamos toda e qualquer violação da propriedade privada. Acabei de dar um exemplo. Nós somos contra a existência de um aparato intrinsecamente imoral, abusivo, dotado do poder de monopólio, de coerção, que não só impede as pessoas de o questionarem moralmente, como também toma o lugar do questionamento moral através do seu legalismo intrínseco à sua própria existência. Isso é um Estado. E é isso que você, na sua canalice torpe, defende. E não me surpreende que você defenda isso, porque você vive disso. Você é um parasita. E se não existisse o Estado, você estaria tendo que fazer infomercial para sobreviver. Mas não. Como existe o Estado, existe a aberração de um aparato de coerção apontando o fuzil na faxineira, a dona Noêmia, para te entupir a bunda de dinheiro, quando você deveria estar preso. Você deveria estar numa cadeia apanhando todo dia, tomando escudada no meio do dente se não quebrasse pedra 18 horas por dia. É isso que você merecia. Comunista. Desgraça. Do teu lugar no helicóptero do Pinochet. Agora, pior. Todos nós temos aqueles grupos de indivíduos que nós queremos deportar. No meu caso, os muçulmanos. No caso de outros, sei lá, né, o Ropa quer remover fisicamente. Agora, adivinha quem que o Arthur Duval quer remover fisicamente e deportar do país? O anarcocapitalista. Quando eu falo que não tem nada pior que Partido Novo, do que DEM, do que esses lixo PSL, vocês não acreditam em mim, vocês acham que eu tô louco, né? Pois bem, eu vi o PSTU falando em fuzilar a burguesia. Mauro Iazzi lá. Mas agora, tirando o PSTU, o pior que eu vi foi o Duval falando que anarcocapitalistas têm que ser deportados. Foi o que ele falou. Ele disse: anarcocapitalista, se você não gosta de imposto, mude-se para Liberland. Então é para lá que ele quer nos deportar. É um completo desgraçado, idiota, infeliz, comunista, que quer expulsar pessoas pacíficas da sua propriedade privada legítima. O que eu fiz aqui? Ele quer expulsar você da sua casa. Ora, seu merdinha, a minha casa é minha. A minha propriedade é minha, não é do Estado, seu merda. Se o Estado vem violar a minha propriedade privada, é o Estado que tem que se retirar, não eu. Olha o pensamento tóxico desse liberalzinho de merda. Então as pessoas não podem mais criar raízes, não podem estabelecer aquele senso dinástico de propriedade que gera baixa preferência temporal. Se as regras se tornam abusivas, a vítima do abuso deve se mudar na cabeça. E as pessoas não estão atirando nele na rua. Isso que me deixa estupefato. Ele não está sendo linchado na calçada nesse exato momento como um estuprador. Não, ele está sendo reverenciado. As pessoas estão tendo nele a imagem de alguém capaz de gerir a própria vida delas.
Nós não evoluímos nada. Desde que os irmãos Quioca trouxeram o libertarianismo pro Brasil, ninguém aprendeu porra nenhuma e só piorou. Porque pelo menos não tinha Arthur Duval. Enquanto tinha o Ciro Gomes xingando de proto-neoliberalzinho, não era tão tóxico o negócio. É isso que vocês não estão entendendo ainda. Acorda! Nós estamos pior do que antes. Bem pior. Eu sou um pessimista, eu acho que só vai piorar. O futuro é uma tragédia. O futuro é uma bota pisando no rosto humano para sempre, como dizia George Orwell. O futuro é um cenário de pesadelo distópico, pior do que nós imaginamos, o anticristo. Só que tem uma diferença. Eu vou continuar lutando contra esses filhos da puta. Eu não vou me conformar com isso. O anticristo vai vir, vai ser cada vez pior. Amanhã vai ser pior que hoje, depois de amanhã vai ser pior que amanhã. Mas não com meu avão! E se eu puder, eu vou matar vocês. Eu posso morrer, mas eu vou levar 1 milhão de vocês pra vala. Seus merdas. Tirar a liberdade da puta que te pariu, porra. Meter a baioneta no cu de vocês. Olha como esse imbecil. E o cara, o Arthur Duval, ele não lê. O filho da puta orgulha-se de não ler. Ele não lê. Porque ele é um produto do establishment. Nós chegamos num ponto onde o engenheiro social não precisa mais ler. Antigamente o engenheiro social sabia mais de escolástica medieval do que os filósofos, porque ele tinha que manipular. Mas nós já chegamos num ponto onde o sistema já está tão consolidado que a manipulação se dá automaticamente. Então um lixo humano como Arthur Duval não precisa mais ler. Basta ele ter algum carisma e pronto, é suficiente para que as pessoas o engulam. É suficiente para que as pessoas achem que ele vai salvar a pátria e que agora vai mudar. Agora tem o guerrilheirozinho cambojano de merda do Kim Kataguiri lá na Câmara, então agora nós vamos ter liberdade. Amanhã, anarcocapitalismo amanhã, é isso. Que nojo. Que nojo. Quando na cabeça de um otário desse as pessoas não têm mais direito à propriedade privada e têm que sair dos seus lugares, nós temos exatamente aquilo que o Zygmunt Bauman, com todos os defeitos do seu pensamento, nos alertou: uma sociedade líquida, uma sociedade onde não se criam mais bons laços, raízes. Ora, uma das primeiras raízes que a pessoa tem que ter é com a terra, com o lugar onde ela vive, que seu entorno seja propriedade privada. Se ela está sujeita às regras que lhe são impostas de tal forma que ela não possa sequer defender a sua propriedade, mas tem que se mudar dela, qual é o tipo de laço que as pessoas vão criar com a sua propriedade? Nenhum. Qual é a preferência temporal delas? Vai ser altíssima. Então, nós vamos viver como fugitivos. A lei me oprime, vou mudar. A lei me oprime aqui também, vou mudar também. Até nós vamos mudar para onde? Para Marte? A Terra vai ser deles? Não. Stand your ground. Vamos ficar na nossa terra, na nossa propriedade, e nós vamos atirar no filho da puta que vier pegá-la. É isso que nós temos que fazer. O mesmo Zygmunt Bauman nos disse para não nos basearmos naquele que tem apelo às massas, naquele que tem apelo aos números. Ora, Gentili, Arthur Duval não são intelectuais, nem pro bem nem pro mal. Eles só são figuras midiáticas que têm apelo para as massas. É nisso que vocês se baseiam? Pelo amor de Deus. Onde nós vamos parar assim? Contrato social. Olha o argumento nojento, aviltante que esse estulto nos faz engolir. Contrato social. Onde que alguém assinou essa merda? Eu não assinei porra de contrato social nenhum. E se eu estou objetivamente dizendo que eu não aceito o Estado, eu estou, por definição, rejeitando o contrato social. Ora bolas, se o contrato social não é, na cabeça desses idiotas, um contrato como os outros, isso só mostra que o contrato social é apenas uma desculpa para a tirania. É apenas uma desculpa para que o Estado possa cometer qualquer tipo de abuso que jamais poderia ser cometido por qualquer parte em um contrato sério. Ora, um contrato implica a pessoa arriscar, colocar dentro do contrato aquilo que lhe legitimamente pertence. Agora, como que a minha casa poderia pertencer ao Estado de alguma maneira legítima? Aonde que eu fiz alguma troca legítima com o Estado, com uma propriedade que legitimamente lhe pertenceria? Eu nunca fiz isso. Se isso nunca aconteceu, se o Estado não tem nenhuma posse legítima, muito menos sobre a minha casa, como que ele poderia deliberar regras na minha casa, sem que eu ao menos concorde com isso? Se eu não concordo com isso, em nenhum momento eu empreendi alguma troca legítima com o Estado, e portanto isso não é um contrato, isso é uma imposição, não é um contrato, entendeu?
Seu vagabundo. Você nunca leu nada na vida, né, Arthur Duval? Você se orgulha disso. Se você tivesse lido Randy Barnett, um grande filósofo, ele nos diz: a permanência numa localidade não implica no consentimento com as regras desse local. Para que haja consentimento não basta a permanência, porque muitas vezes as pessoas têm vários motivos para não poder se deslocar do lugar onde elas estão. Para que o consentimento se defina, essas regras que existem numa localidade, nos diz esse filósofo Barnett, devem ser justas, devem estar lastreadas no direito natural, mas o contrato social é a negação do direito natural, porque não houve na forja desse pseudo-contrato um respeito ao direito natural. Então cala a boca, Arthur. Cala a boca, Gentili. Isso não existe. Olha a quantidade de tempo que eu estou despendendo para refutar a merda que você disse. Eu não me lembro quem falou essa frase, mas a refutação da merda está sempre 10 vezes, requer 10 vezes mais tempo e energia, está numa ordem de magnitude superior à necessária para dizer a merda. Você disse a merda em poucos segundos, eu estou demorando vários minutos para refutar a merda. Porque, infelizmente, nós vivemos numa democracia, não deveríamos. Numa democracia eu poderia simplesmente, numa monarquia, por exemplo, eu não precisaria me importar com a forma como eu convenço as massas, porque as massas não teriam, graças a Deus, opinião. E a massa não é para ter opinião, a massa é para cuidar da vidinha delas, a massa é para cuidar do empreguinho, dona de casa. Filosofia política é para uma elite intelectual. Ninguém devia votar, porque ninguém tem capacidade para isso, mesmo porque é imoral. Mas de qualquer forma, filosofia política é só para uma elite intelectual. E esta elite intelectual também não tem nada o que se intrometer na vida do homem massa, na vida do homem comum. Senão nós teríamos uma tecnocracia. Então o homem comum vai cuidar da vidinha dele. O intelectual, o filósofo político, vai, por fruição intelectual ou para defender o homem massa contra engenheiros sociais, ficar matutando sobre filosofia política lá numa universidade, num mosteiro. E um não se mete na vida do outro. Infelizmente, o que nós temos hoje é o homem massa dando opinião em tudo, mas na verdade existem filósofos políticos e engenheiros sociais que usam a filosofia política para o mal, para manipular o homem massa, para que ele pense que está tendo opinião, para que assim ele também ajude a subjugar os seus pares, outros homens massa, tudo em nome dos anseios espúrios dessa elite intelectual maldita, que são os intelectuais orgânicos, Gramsci. Mas nós chegamos num ponto onde não precisa mais de Gramsci, não precisa mais da intelectualidade orgânica. Basta que apareça alguém com carisma se dizendo antipetista, anticomunista, antivermelhinho, e ele pode falar a merda que ele quiser e as pessoas aceitam. Isso é um Arthur Duval, um cara que devia estar sendo preso, um cara que devia estar apodrecendo na cadeia. Tá aí, dizendo que eu não tenho direito à minha propriedade, que se eu quiser manter a minha propriedade, se eu discordar das regras abusivas, eu tenho que ir embora do país. Que diferença de homens como Juan de Mariana, que disseram: ora, se o rei promove a inflação e falsifica a moeda, vamos decapitar o rei. Juan de Mariana, um conservador católico. Não gosta de conservadores católicos? Vamos pegar um liberal, Thomas Jefferson, que tinha escravos, ele não era exemplo para ninguém, mas até ele disse: se o governo não cumpre aquilo que deveria cumprir, que é a defesa dos direitos naturais, então a população pega em armas e derruba o governo. Agora nós temos o sei lá o que, neocon, neoliber, bissexual que ele é. Se a população é abusada pelo governo, ela se muda para Liberland. Olha a filosofia política degenerada que nós chegamos. Não dá. É triste. É muito triste. Eu não sei onde nós vamos parar assim. O cara vem falar que imposto não é roubo. Não é possível que vocês levam a sério alguém que quer te roubar e não levam a sério alguém que quer te defender do roubo. O ANCAP é o autista, o ANCAP, o anarcocapitalista, é o virgão. Porra, vocês apoiam um cara que quer te roubar e são contra alguém que não quer te roubar? Como é que pode isso? Olha a síndrome de Estocolmo política que acometeu toda a sociedade. Se você quer pagar alguma coisa para alguém, faça contratos livres. E com esses contratos livres, vocês contratualmente decidem que vocês vão pagar uma certa quantidade de dinheiro por algum critério para algum tipo de serviço que vocês acham que não conseguem promover de outra forma.
Façam isso sozinhos. Se vocês não têm essa capacidade de organização, de responsabilidade, de maturidade, então mais um motivo para vocês calarem a boca e não darem opinião na vida dos outros. Ou vocês conseguem ter a maturidade para se organizar e fazer uma comuna autossustentada, com contratos privados capazes de fornecer bem difuso, ou você cala a tua boca e vai varrer o chão da tua casa que tá sujo, em vez de dar opinião na minha propriedade privada. Alguém que, modéstia à parte, estudou muitos filósofos políticos. Cala a boca. Lixo. Por isso que nós temos que ter armas. Porque o dia que nós tivermos tanques, bazucas, canhões, vem um filho da puta desse, nós metemos bala e acabou e vamos trabalhar no dia seguinte. Que é o que nós deveríamos fazer. O contrato deve ser livre. Liberdade de associação e desassociação, separatismo. Porque assim os contratos vão refletir a preferência genuína dos indivíduos, que podem, esses sim, caminhar rumo a uma elevação através de anseios de baixa preferência temporal. A coletividade nunca faz isso. A coletividade traz tudo para o imediato. Quando o indivíduo é livre para fazer esses contratos, haverá um ambiente propício ao florescimento do indivíduo no que tange aos bens difusos. Se ele não é capaz de fazer isso, o indivíduo vai se resumir aos bens não difusos de consumo imediato, o que vai gerar a depredação do capital da sociedade e vai impedir que haja um aprimoramento civilizatório. Daí a importância dos contratos, mas o contrato depende justamente disso que eu acabei de dizer, da capacidade do indivíduo de objetivamente dispor os seus próprios recursos legitimamente adquiridos como parte da barganha contratual. Se o indivíduo nunca fez isso em momento algum, não configura contrato. Portanto, não existe contrato social. É fim, acabou. Agora, o problema não é esse. O problema não é esse. O problema é por que vocês levam em conta a opinião desses dois. O Arthur devia estar preso. O Gentili devia se resumir a fazer humor porque ele é muito bom nisso. Eu admiro ele como humorista. Ele é um muito bom humorista. Mas ele é um péssimo comentarista político, só isso. Não leve em conta a opinião deles. Pronto. Qual o problema? Então eu quero terminar com alguém que falou muito bem sobre o Nordeste. Alguém que entendia de Nordeste. Esse alguém é Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas. Obrigatório ler esse livro. Quem não leu esse livro pode me bloquear no Facebook, eu não quero nem conversa, tô brincando. Mas esse cara é muito bom. E uma das coisas que ele escreveu no Grande Sertão Veredas é a seguinte passagem: eu quero que o belo e o feio sejam distinguidos, separados. Eu quero saber onde está o bem, onde está o mal, onde está o certo, onde está o errado. O homem procura isso. Quando o mundo é misturado, nós nos sentimos confusos. E eu digo para vocês, existe a liberdade, existe o anarcocapitalismo e existe a tirania, a opressão, o estatismo. Isso para mim é muito claro, isso para mim está separado. Mas gente como o Duval, o Partido Novo, criam essa nebulosidade, essa confusão e nos afastam da verdade. Mais pra frente, na mesma passagem, Guimarães Rosa diz o seguinte: a vida é ingrata no macio de si, mas mesmo no fel do desespero ela nos dá esperança. Olha como o mundo é misturado. Ele escreve mais ou menos assim em Grande Sertão Veredas. O que quer dizer isso? Isso significa que às vezes você pode se sentir mal, mesmo quando as coisas estão materialmente bem, no macio da vida. E às vezes na luta, no desespero, pelas virtudes que você acaba cultivando dessa forma, você vê uma esperança, você vê um sentido. Isso aí é Viktor Frankl. Viktor Frankl notou como as pessoas poderiam ser felizes mesmo num campo de concentração nazista. O que é isso? Isso é quando o homem tem a liberdade para cultivar as próprias virtudes. Se nós damos tudo através do assistencialismo estatal, nós tiramos tudo ao mesmo tempo. Porque nós não estamos dando nada. Nós estamos apenas condenando essa pessoa à dependência. É diferente da caridade privada, onde você ajuda. Porque ali você gera o cultivo da virtude da gratidão. No assistencialismo não, tudo se torna uma obrigação, as pessoas tornam-se passivos uma das outras. E assim elas perdem a capacidade de buscar sentido. O homem fica sempre em desequilíbrio antropológico. Ele nunca está equilibrado.
porque ele não consegue estabelecer uma relação, um lastro entre o bem material que ele consegue de forma imediata e a sua construção interna. É assim que o estatismo nos destrói. Só quando nós buscamos um sentido, a vida passa a ser grata, mesmo na prosperidade. É assim que nós separamos as coisas, é assim que o mundo deixa de ser misturado, porque o bem é o bem, o mal é a ausência de bem. Não tem meio termo. Isso o Hercule Poirot já falava, né? Agatha Christie. Então é isso. A única maneira de buscar esse equilíbrio pessoal, buscar a verdade, é quando vocês entenderem que o Arthur Duval, gente como o Arthur Duval é inimigo, é alemão, e eu não sou louco. Posso até ser, mas isso não importa. Esqueçam que é o Paulo Cogos que está aqui, esqueçam que é o Duval que está lá, e prestem atenção no que cada um está dizendo, o que cada um quer fazer com o seu dinheiro, o que cada um quer fazer com a sua propriedade privada, quanto sentido o argumento de cada um faz. Não vejam o cabelo de um, a gordura do outro, esquece isso. Argumentos, lógica, ética, verdade. Dane-se quem está falando. O que importa é o que está sendo falado. É isso. Bom, deixa eu ver se tem... Eu tô com tanta raiva hoje que eu não tô nem com vontade de desligar essa live. Queria ficar aqui falando mal dos outros. Deixa eu ver se tem alguma pergunta interessante. Vou terminar.